Quando nós olhamos a vida de um dos maiores heróis da fé nas Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo, é impossível não sermos inspirados. E eu falo especialmente hoje com você que está aí pensando em entregar os pontos, desanimado, cansado, desiludido, sofreu um baque muito grande, um contratempo. Você que está se perguntando assim, será que vale a pena? Poxa, eu me esforço tanto e vejo tão pouco resultado. O que está acontecendo? Você que está desanimado, sem forças para continuar. Preste atenção, o texto em uma de suas cartas, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 13, diz assim. Paulo, escrevendo aos cristãos em Gálatas, na Galácia, ele diz: E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em enfermidade da carne. Paulo fazia referência aqui ao fato de que em uma de suas viagens, quando ele foi para a Galácia pregar o evangelho, ele contraiu uma enfermidade. Alguns historiadores sugerem que ele teria adquirido malária, que era muito comum naquela área onde ele passou. E que só quem já sofreu malária sabe o que é. Se hoje, no século XXI, é difícil você passar pela malária, imagine lá na época de Paulo. Mas ele diz que mesmo enfermo, ou seja, quando a pessoa está enferma, você sabe, ela está mais fraca, ela está com dor, ela fica cansada, ela fica sonolenta, ela não come bem, ela passa mal às vezes com o que come e tudo mais. Mas mesmo enfermo, Paulo não desviou da sua missão. Ele foi lá e pregou o evangelho para o povo da Galácia. E não foi só desta vez. Paulo não só pregou o evangelho enfermo. Nas suas cartas nós vemos que ele também pregou o evangelho preso. Ele, na prisão, pregou o evangelho. Aliás, porque nós temos as cartas de Paulo, quase um terço do Novo Testamento escrito por Paulo, exatamente por causa das suas prisões, porque ele aproveitou as suas prisões para escrever, deixar registrado o que ele viu e viveu. Então, ele pregou o evangelho preso, ele pregou o evangelho perseguido, caluniado, mal compreendido pelos próprios irmãos cristãos e discípulos, porque Paulo demorou um tempo para ele ser aceito, pois ele era perseguidor da igreja e os cristãos, alguns dos discípulos, não acreditavam na conversão de Paulo. Então Paulo teve que enfrentar incompreensão, rejeição. Ele pregou o evangelho injustiçado, ele foi fugitivo, ele foi acorrentado. Sim, uma vez com o corpo doendo e sangrando depois de uma surra, acorrentado na prisão, ele estava lá cantando louvores a Deus, os outros presos ouvindo o testemunho dele com seu colega de fé, Silas. E até contra as feras ele combateu, até contra as feras, contra leões, contra animais. Paulo teve de enfrentar coisas inimagináveis para nós no século XXI. Inimagináveis. Aí a pergunta é, e você está se entregando, querendo se entregar, por quê mesmo? Por que mesmo você está querendo se entregar? Por que mesmo você está desanimando? Meu amigo e minha amiga, preste atenção. O vencedor, uma das características do vencedor é que ele não se entrega. Ele se recusa a ficar no chão. Ele não se entrega. Ele pode apanhar, ele pode sofrer o baque que for, mas ele levanta mais uma vez, ele vai para o próximo round, ele vai para cima. Essa força que estava em Paulo, que fazia com que ele achasse força da fraqueza, tirasse força da fraqueza, como ele famosamente também disse, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Essa determinação dentro dele é preciso estar dentro da gente. E Deus coloca isso dentro da gente, mas
não é só Deus, não depende de Deus. É isso que você tem que entender. Porque se dependesse só de Deus, todo mundo seria forte. Todo mundo. Mas havia discípulos, Paulo relata casos de discípulos que o abandonaram no meio do caminho, no meio das missões. Discípulos que não aguentaram o tranco, digamos assim. Não aguentaram. E disseram, para mim já deu, vou embora. Fui. Paulo foi abandonado por alguns discípulos que não aguentaram. Mas por que eles não aguentaram? Eles não tinham o Espírito Santo? Tinham. Provavelmente tinham o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo não é dado por medida para ninguém. E não tinha mais, não tinha menos. Deus dava... Quando ou a pessoa tem o Espírito Santo, ela não tem. E não existe, eu tenho mais o Espírito Santo que você, ou menos. Não existe. Ou tem ou não tem. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Agora, o Espírito Santo está sujeito ao espírito do homem, o espírito humano. E aí é que está. Porque se o Espírito Santo se sujeita ao espírito humano, e o espírito humano, o espírito da pessoa, é mole, é devagar, é fraco, é desanimado, se entrega por qualquer coisa, é cheio de mimimi, então realmente o Espírito Santo fica travado. Deus fica travado porque Deus tem que respeitar a escolha, a liberdade da pessoa de fazer o que ela quer. Deus não rouba a nossa liberdade. Então, se você quer vencer como esse exemplo magnífico que nós temos de Paulo, registrado dizendo, olha, mesmo enfermo, mesmo doente, eu fui e preguei o evangelho para vocês. Mesmo doente. Paulo chegou a dizer uma outra vez, olha, por vocês eu morro todo dia. Eu morro todo dia. O que ele queria dizer? Ele queria dizer, eu sacrifico o meu eu. Eu coloco para baixo as minhas vontades e para cima a minha missão. Então, se ele tinha essa força, ele tinha essa capacidade, nós temos também. Mas nós temos que escolher. A força é uma escolha. A força não tem nada a ver com músculos. A força não tem nada a ver com capacidade. A força tem a ver com escolha. Você tem que ter a decisão dentro de você de escolher ser forte. Porque, se não por nenhuma outra razão, pela alternativa. A alternativa é você escolher ser fraco. Qual escolha você acha melhor? Escolher ser fraco ou escolher ser forte? Você decide. Então, sim, a vida nos apresenta contratempos, a vida nos apresenta reveses, situações que nós não esperávamos. Quantas vezes nós fazemos o bem, plantamos, trabalhamos, e quando esperamos colher, vem uma chuva, vem uma tempestade e leva aquela colheita embora. Quantas vezes nós passamos por isso? Não é só você, não. Eu também. E todos os heróis da fé. Nós passamos por isso. Isso faz parte da vida. Mas quando essas coisas acontecem, nós temos essa escolha. A escolha de deixá-las varrer sobre nós as nossas forças, varrer de nós as nossas forças e nos deixar no chão derrotados. Ou nós temos a escolha de dizer, apesar disso, apesar de mais esta, eu vou erguer a cabeça e vou seguir em frente. Apesar de mais esta, eu vou lutar mais um round. Essa é a escolha que nós temos. É por isso que no céu, meu amigo, minha amiga, se você ler as cartas lá do Apocalipse, as 7 igrejas que representam a igreja total, o mundo, o universo dos que creem, o final de cada carta diz, ao vencedor. Ao vencedor. Quem vai chegar no céu serão só os vencedores. Somente os vencedores serão salvos. Aqueles que venceram suas dores. Os vencedores são os que vencem suas dores, vencem os seus mimimis, vencem os seus cansaços, seus desânimos, vencem as feras, as doenças do corpo, da alma, vencem os inimigos, vencem as punhaladas pelas costas, vencem aqueles que vencem tudo. Vencem por quê? Porque dentro de nós
há um que é maior do que aquele que está fora de nós. A fé que está em nós é a vitória que vence o mundo. A fé que está em nós vence tudo. Vence o mundo inteiro. Então, nós vamos vencer o mundo e vamos chegar lá no céu. Somente aqueles que vencem suas dores. Então, a salvação é para vencedores. E se você não vencer suas dores, então a opção é você cair, sucumbir diante delas. Eu já fiz a minha escolha. Eu não sou super-herói, não. Pelo contrário. Eu também sinto, às vezes, o baque. Eu também sinto, às vezes, os golpes. Eu sinto. Mas, graças a Deus, que quando a gente abre a palavra, as escrituras sagradas, todas as manhãs para ler, nós somos presenteados com as palavras do Deus vivo, pela boca dos seus servos, que nos fortalecem e nos renovam, como esta de Gálatas 4:13. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.